que elas não têm saída. Então não fica passando o carro toda hora. Então às vezes eu fico treinando os comandos, né? Senta, né? Andar junto. Às vezes faço treino de força com ele. E quando eu desci a rua, eu soltei ele um pouco, que é uma rua sem saída, né? Eu olho bem para ver se não tem gente, se não tem perigo de acontecer alguma coisa. Aí eu vi que uma senhora mais pra cima, ela tava com medo. Percebi que ela tava com medo, né? Do cachorro. Aí eu chamei o cachorro, né? Subi com ele e prendi ele, né? Aí quando eu tava passando por ela disse que tava com medo do cachorro, né? Eu falei, não, mas o cachorro aqui é adestrado, eu tava prestando atenção na senhora, porque quando eu tô em algum lugar assim, que eu vejo que tem alguém assim, na frente da casa, alguma coisa, só do barulho que você direcionar pro lado, assim, eu já chamo ele. Eu não deixo nem ele se aproximar, por saber que realmente pode acontecer alguma coisa, ou que a pessoa tem medo, né? A pessoa não se sente à vontade. Então a pessoa está na frente da sua casa ali, na sua rua onde mora, e não fica à vontade, né? Então a prioridade é a pessoa, né? Não o cachorro. Tem outra rua aqui, onde praticamente eu cresci aqui, atrás aqui de onde eu moro agora. Geralmente eu vou lá treinar o baruque e tudo, então ali eu solto ele. Quando eu vejo que tem pessoas que vão subir ou descer, eu chamo ele para perto de mim, para as pessoas subirem e descerem mais à vontade, né? E quando eu vejo as pessoas assim conversando, batendo um papo assim na frente da casa, uma certa distância da gente, né, uma distância segura, e o barulho começa a ir pro lado de lá, eu chamo ele também, para nem chegar perto das pessoas. Já teve situação de cachorro vir latir para cima dele e ele atacar. Cachorro grande, né? Não pequeno. Pequeno ele não faz nada não. E ele ia atrás do cachorro, eu dar o comando, ele parar e voltar. E o cachorro, tem um cachorro mesmo lá que ele é enjoado. Quando o barulho tá na corrente ele fica latindo, ele fica pra cima, mas quando o barulho tá solto, ele sai voado, né? Ele vem, mas ele sai voado. Então aí eu chamo o barulho, então ele não chega a concluir o ataque, né? Gato, lá tem gato, lá o barulho fica solto e fica gatos lá. Tem gatos, ele nem mexe com os gatos. A primeira vez que ele foi eu já cortei, não deixei, então ele já entendeu que não é pra mexer com os gatinhos, né? Porque se fosse meu gato, eu não ia querer que alguém machucasse o meu gato. Então assim, sempre com muito cuidado, né? Então os vídeos que eu publiquei no canal, os últimos 2 agora foi nesse contexto, né? Para as pessoas terem cuidado, né? Ao abrir e fechar o portão, né? E os cachorros soltos, né? A pessoa vai entrar dentro de casa, ela prende o cachorro, né? Ou segura o cachorro, alguma coisa assim, porque as pessoas pensam que não pode acontecer um acidente, né? Elas ficam muito confiantes. Entra uma vez, não deu nada, entra outra, não deu nada, né? Então elas vão vacilando, né? Na segurança das pessoas, né? E do próprio cachorro em si, porque os cachorros vieram atacar o baruque, ficaram focinho, né? E os donos chamando, os cachorros não voltavam, e eu com a mão segurando o baruque com a outra corrente, né? Porque como eles eram 2 pastores, eu imaginei o baruque vai brigar com um e eu vou brigar com o outro, né? Que eu não ia deixar meu cachorro ali apanhando, né? Sem fazer nada ali daquela maneira, né? E graças a Deus os cachorros voltaram, recuaram, né? Foi realmente assim, vamos dizer assim, um milagre, porque era um macho e uma fêmea. Então o macho, para se mostrar para a fêmea, né, a sua dominância, muitas vezes ele briga. Mas esse macho ele voltou. Com muito custo, os donos chamando, ele voltou. E também eles ficaram um pouco intimidados, né? Assim, o Baruque comigo também, né? Porque eu não fiquei com medo, né? Eu estava disposto mesmo ali a defender o cachorro, se necessário. Aí quando eu fui falar com os donos da casa, para deixar o cachorro preso, né? Eles foram super agressivos, né? O dono da casa ali, muito exaltado, né? E assim, aparentemente assim, poderia estar armado, né? Mas eu já no meu coração falei assim, eu não vou correr, né? Tentando explicar para ele a situação, eu falei, eu não vou correr, já tinha colocado no meu coração. Deus sabe, até o próprio diabo sabe que eu não ia correr já. Algumas pessoas falam assim, não, você ia correr assim, não. Geralmente eu prego, as pregações aqui
são de coisas que eu vivo, entendeu? De coisas que eu vivi, de coisas, entendeu? Tem obras, assim, vamos assim dizer, né? São fatos verídicos, não tem conversa fiada. Já aconteceu situação não nesse contexto de assim, de uma confusão e o camarada, vou pegar o revólver e eu falei assim, eu fiquei esperando, né? Falei, quando ele pegar eu vou pra cima dele, enfim. Mas foi em outro contexto, outra oportunidade, se for a vontade de Deus eu conto, né? Não estava buscando a Deus naquela época, então não vale a pena assim entrar em detalhe agora, que não é o contexto em si do que eu quero falar aqui. São contextos que o canal WMPC Dog Box traz da realidade do dia a dia. Não num contexto protegido de um canil e aqui nem de equipamentos para tal situação que o profissional tem da área. Agora, esse manejo aqui só pode ser feito porque eu tenho liderança, dominância e comandos de adestramento sobre o meu dog. Então eu juntei as técnicas que eu conheço através do manejo que eu faço com o Baruch. Veio uma estratégia na minha mente, a qual eu usei e deu certo. Então o canal WMPC Dog Box, o manejo que eu apresento, ele traz um conjunto de informações onde a própria pessoa pode usar para situações adversas do dia a dia. Mas para isso você precisa entender todo o contexto. Olha lá, ali tem um franguinho, ó. O Baruch viu e não foi atrás do franguinho e das galinhas que estão no quintal aqui. O Tubara vai e mata. O vizinho aqui, o outro vizinho falou que ele mata as galinhas tudo. Ele está no comando fique e ele não sai. Então não é uma coisa que vai trazer esse tipo de manejo. São várias coisas, várias técnicas dentro da dominância, da liderança, que leva a você ter uma psicologia para usar as ferramentas adequadas para aquela situação. Seria e é como você vai consertar alguma coisa e você precisa ter habilidade com as ferramentas e saber qual é a melhor ferramenta para consertar aquele equipamento. Geralmente você não tira um parafuso com martelo. Geralmente você não fixa um prego com chave de fenda. Você precisa entender para usar a ferramenta certa para que fique mais fácil a manutenção, o conserto daquele aparelho. Então você precisa usar a estratégia, mas você precisa ter o conhecimento para usar a técnica correta para aquela situação. Provavelmente, com certeza, vocês nunca viram isso e nunca vão ver uma situação como essa, de uma pessoa usando um dog para conter outro dog, para poder prendê-lo e levá-lo dentro dessa situação ao lugar que ele deve. Eu, pessoalmente, nunca vi alguém pegar um cachorro que está o agredindo com outro dog dentro desse contexto aqui, a qual esse conteúdo, esse vídeo está apresentando. Uma pessoa usar o próprio dog para fazer a contenção de outro dog e não trazer nenhum tipo de prejuízo grave para ambos os animais. E no final tudo dá certo, sobretudo, graças a Deus. Baruch! E garoto! Eu comentei em outro momento e falei sobre esse aspecto dentro de situações de manejo de adversidades em relação ao ataque, à agressão, não de outra pessoa,
como geralmente o manejo profissional oferece, em relação a um ser humano, como também em relação a um animal. Não é só dog que faz agressão. No canal aqui eu já me deparei com touro, boi, cavalo, dogs de combate de várias raças e raças também misturadas, a qual o Baruch, nós nos deparamos por aqui. São adversidades reais do dia a dia, porque existem animais que eles podem fazer agressão Então as pessoas têm relação fora da vontade de Deus que transmitem para a criança uma má informação a respeito de si própria. Relacionamentos que são constituídos sem o amor de Deus, o amor a si mesmo, o amor ao próximo, podem criar indivíduos com alguma deformidade psicológica e mental dentro do contexto sexual e também profissional, acadêmico, religioso, que não é percebido porque é como que invisível, mas o problema está lá. E somente Deus, em Cristo como único Senhor e Salvador da alma, pode restaurar e sarar essa natureza caída que veio por consequência do pecado, a qual todos nós herdamos a natureza caída com as suas consequências diversas de acordo com cada indivíduo, família e gerações. Então nós recebemos uma natureza caída e ela reflete a queda da desobediência em alguns aspectos comuns e aspectos diferentes uns aos outros. E só Deus em Cristo como único Senhor e Salvador pode levantar essa natureza caída, regenerada pelo Espírito Santo, no arrependimento, na conversão de Cristo como único Senhor e Salvador da nossa alma. E quando falo o arrependimento, a confiança em Cristo, é a prática da palavra de Deus. Não é ser evangélico, não é ser crente, não é ter título de pastor, de presbítero, de diácono, de uma congregação, de uma placa, de uma denominação. Não estou falando nesse aspecto exterior, mas no aspecto interior do novo nascimento dado somente pelo Espírito Santo. É bem verdade que há pessoas que têm um contexto antinatural e algumas delas têm até princípios conforme a palavra de Deus, ao menos no contexto de não explorar crianças e adolescentes, mas esse aspecto realmente são exceções. Pessoas que têm preferência pelo mesmo sexo, mas ainda possuem uma postura social diante do próximo, da sua profissão ilibada. Mas nós sabemos que existe um movimento radical que eles querem radicalizar, tirando os conceitos bíblicos e da palavra de Deus já na infância das crianças. E são pessoas assim que querem assumir posições e lugares onde eles podem trabalhar dentro da mentalidade dessa criança e desse adolescente
que já veio de certos traumas, que já veio de famílias, que já veio de uma situação de vício, que já veio de uma situação de abuso, a qual elas devem ser tratadas cientificamente dentro da profissão terapêutica e psicológica, mas sobretudo dentro de um contexto espiritual, porque existem certos aspectos do ser humano que só Deus pode tratar, porque só Ele sabe discernir o espírito da alma. Somente a palavra de Deus, somente Cristo como único Senhor e Salvador da alma pode trazer essa mudança interior, sarando a pessoa dos seus traumas e dos abusos sofridos durante a sua infância e durante a sua adolescência, e não contribuir para o alargamento e o aprofundamento dos traumas e das frustrações que veio por uma má educação já na sua infância. Então, nós que cremos em Cristo como único Senhor e Salvador, nós sabemos que através da oração no nome do Senhor Jesus, Deus pode fazer um milagre na vida de adultos e principalmente de crianças e jovens.